Olá pessoal, eu sou Larissa Ferretti e a gente está começando mais um Digital Pod. Eu sou a Letícia Moreira e hoje nós estamos aqui com um convidado muito especial, o Diogo Bonioli, professor e psicólogo. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, as redes sociais e como elas afetam a nossa saúde mental. Bom, a gente sabe que as redes sociais elas podem afetar a saúde mental tanto positiva quanto negativamente. Como que você acha que as diferentes gerações lidam com as redes sociais em relação à saúde mental? Primeiro, eu quero agradecer o convite de estar aqui no Digital Pod. Acho que é muito importante falar sobre esse assunto, contribuir com toda a sociedade. Quando falamos de rede social, é algo que nos atravessa. Então, é importante tanto ser uma questão de informação como uma questão de formação também. Além disso, contribuir também com a produção do conhecimento das pessoas que estão trabalhando e só fazendo sua formação dentro do curso de Publicidade e Propaganda. É sempre uma alegria, tá? Muito obrigado pelo convite. As redes sociais sempre foram desafios, né, para a humanidade inteira. Se a gente for pensar desde o início da humanidade, a grande preocupação das pessoas era serem aceitas, né? Se formos pensar na Era do Gelo, por exemplo, se eu fosse cancelado na Era do Gelo, significaria que eu iria morrer, né? Então era importante, era um fator de preocupação as pessoas se sentirem aceitas. Depois essa questão social passou por meios de sociabilidade, de instituições e tal. Então, você não pertencer a uma instituição ou outra, ou sair, ou ser excomungado, era sempre um problema, enfim. E hoje as redes digitais obedecem a essa mesma lógica que o próprio nome está dando, né? Então, hoje se transformou digital para além do que é o espaço e tempo físico, hoje se ocupa de um processo que está para além, né? Está para a nuvem, está pro movimento que está entre os bytes e os bits por aí, né? Então sempre foi um problema da humanidade as redes sociais. Eu acho que isso que é interessante. Quando nós falamos de rede social e saúde mental, não tem como a gente não definir saúde mental. Então assim, o que é saúde mental? Freud diz que saúde mental é amar e trabalhar. Então se a pessoa é capaz de amar e de trabalhar, ela possui saúde mental. E por que esse critério de amar e trabalhar? É porque é a forma de se colocar no mundo. A gente se coloca no mundo através do amor e através do trabalho. E aí a gente depois fala sobre o que é amor. Por enquanto vamos falar sobre o que é relação. Eu acho o que é o amor? O que é o amor? Então isso fica para o próximo Digital Pod. Nós quando pensamos na questão das redes sociais, nós estamos pensando numa questão de sobrevivência, nós estamos pensando numa questão de aceitação, estamos pensando num instinto gregário. E qual é o nível da saúde? O nível da saúde é quando essa rede me possibilita amar e trabalhar, e não é da saúde, aí passa a ser um problema para a saúde mental se as redes me fazem deixar de amar e de trabalhar. Aí nós começamos a falar de transtornos oriundos das redes sociais. Então, com base nos seus estudos, né, para você, quais são os principais impactos que as redes sociais, né, o excesso delas pode causar nos jovens, na sociedade no geral? Então, qual é a questão hoje da rede social? Porque ela saiu, em relação à saúde mental, né? Como ela saiu do âmbito do real, do espaço e tempo, ele ficou muito próximo de uma coisa que nós chamamos fantasia. Nós não estamos falando da fantasia da Branca de Neve, etc. Não. Nós estamos falando da fantasia dos filtros, dos lugares que são instagramáveis, dos lugares que são da desejabilidade. Então nós estamos falando de um lugar que é hiperativo para a fantasia. É um banquete, é um lugar onde eu posso ser aquilo que eu não sou, mas gostaria de ser. Ou pode ser de uma realidade muito próxima, de aceitação, enfim. De alguma coisa que está dentro do campo da fantasia e não está dentro do campo da frustração. Então, repara, dentro da sociedade, o que acontece? A pessoa deseja ser aceita e para isso ela precisa se submeter. Então geram os contratos sociais a partir disso. Então eu me submeto, dou um pouco da minha liberdade para o Estado, para o grupo, para que esse grupo me aceite. Então eu cedo um pouco, todo mundo cede um pouco dessa liberdade para que a gente possa conviver. Dentro das redes sociais, essa convivência já não está mais no nível do espaço. Então eu posso tentar ser aceito fora, inclusive, da minha liberdade. Então, quando eu falo da frustração,
dessa questão da liberdade, né? E repara como que hoje as pessoas têm dificuldade de serem frustradas, né? De serem frustradas, elas têm essa dificuldade. Se é isso que funda a nossa sociedade, passar pela frustração, pela limitação, pelo não, quando nós vamos para o digital, isso já se reveste de uma outra coisa. Então, nesse sentido, quando eu passo a não ter frustração, minha fantasia está totalmente aberta. Aí temos outros problemas, como o isolamento social, porque eu não consigo conviver com as pessoas. Começa a ansiedade, porque eu preciso agradar a tantas pessoas. Se eu estou no espaço e tempo, eu, por exemplo, aqui eu convivo com 5, 6 pessoas, então pronto, isso me dá conta. Mas quando eu abro o Instagram, sim, dá para desenvolver uma paranoia de tanta gente me seguindo, né? Assim, parece uma coisa do outro mundo. E de fato de um mundo que não é corpóreo. É do mundo da fantasia, do mundo onde eu não tenho a limitação, onde eu não tenho frustração. Essa questão que você falou, né, de ansiedade, de agradar todo mundo, é bizarro, porque quando você chega na internet, como que você vai agradar todo mundo? É impossível. Isso vai te gerando essa sensação que, tipo, é impossível você sustentar, né? Sim, é impossível e é do campo doloroso, né? Então, quando a gente perde o engajamento, perde o número... nós assistimos uma artista agora popular que, porque manifestou uma opinião pessoal sobre a sua religião, sobre sua crença, perdeu não sei quantos mil seguidores, né? Sim, então, e isso faz parte do... A pessoa não perde um coleguinha, não deixa de falar, não quero me encontrar por algumas semanas, não, são 300 mil pessoas, 200 mil pessoas, então é um impacto que se a pessoa não tiver com a aptidão, com treinamento, com aceitabilidade de si mesmo, né? Com autoestima regulada em nível de saúde, quando perde esses seguidores e não recebe aquilo que sua fantasia desejaria como uma curtida, enfim, ou um compartilhamento, aquilo passa a ser confundido como algo pessoal e não social. Então as pessoas não me rejeitam pelo que eu produzi, me rejeitam pelo que eu sou. Sim. E aí está o grande problema. Passou a se confundir aquilo que sou eu e aquilo que eu produzo. Sim. E isso entra até na nossa próxima pergunta, né? Que é como você acha que isso pode, de fato, afetar na autoestima e na autoimagem das pessoas, principalmente dos jovens, né? Que é o que a gente está entrando nessa pauta. Sim. A limitação, tanto da questão da temporalidade quanto a limitação da sociedade, faz com que a gente tenha que investir alguma coisa para receber isso de volta. É a mágica do tempo, né? Eu invisto, recebo de volta. Se eu não invisto, eu não recebo de volta. Tem os adágios, né, que dizem, né, aquele que planta vento, colhe tempestade, tempo de plantar, tem vários outros que falam sobre essa questão da temporalidade. Já quando nós falamos na rede social, essa temporalidade, ela ainda existe e aumenta. Ela vai para um nível estrambólico. Então, quer dizer, além de eu ter que atender a todos, eu posso me formar aquilo que eu gostaria de ser. Não tem essa limitação. Aí o que acontece? A pessoa já não tem mais uma câmera natural. A câmera já tem filtro. Eu até tomei um susto, assim. Fala assim, vamos tirar uma foto. Eu falei, vamos tirar uma foto. Quando eu vi, eu já estava de maquiagem. Eu falei, meu Deus, como que eu nem lembro que eu passei maquiagem? Mas é porque agora a câmera já é no filtro. Já não tem mais, assim, selecionar o filtro, eu quero esse filtro. E já não está mais no nível da bizarrice. Né? Porque já foi uma época moda isso, né? Já foi um meme, né? Uma boca grande e tal, né? Isso! Muito isso! Não, agora é só do campo do ideal. Agora o filtro é para tirar as imperfeições porque eu quero me sentir perfeito. Aí começa as crises de identidade. E aí eu cito uma que ainda não é muito falado, né? Foi falado muito no início do ano. E quando nós voltamos da pandemia foi falado muito sobre as crises de ansiedade coletiva e que tem tudo a ver com a questão das redes sociais, mas as crises de despersonalização também. Eu tenho que ser tantas coisas para as outras pessoas e eu esqueço de ser alguma coisa para mim. Então a despersonalização e a desrealização também são problemas que vão ser decorrentes disso. Você é tanta coisa pra tanta gente, chega na hora de você, nossa, o que eu sou pra mim? Você nem sabe, você não consegue nem pensar em uma coisa, tipo, eu sou desse jeito porque... Por quê? Por quê? Sim, assim, o movimento de amar alguém, e aí nós... Eu não sei quando vocês vão ouvir esse podcast aqui, esse Digitalcast,
Mas hoje nós estamos gravando no Dia dos Namorados, né? Então, quando nós escolhemos o objeto de amor, a gente escolhe a partir de uma poção que nós chamamos de narcisismo. E o narcisismo ele é decorrente do autoerotismo. Então, é só quando a gente consegue entender como que a gente sente prazer conosco mesmo, é que isso se desdobra para o narcisismo para encontrar uma outra pessoa que completa aquilo que era o autoerotismo. Então, se eu me perco de quem sou eu... Nossa, que confusão. Exatamente. Se eu me perco de quem sou eu, quem eu vou buscar? E aí, se eu não sei o que eu vou buscar, qualquer coisa que eu encontro. Basta. Nossa. Minha cabeça explodiu. E aí não se trata de uma busca de uma outra pessoa para me completar. Se trata de eu procurar alguém que me diga quem eu sou. Isso é perigoso. Em relação a tudo isso que a gente falou aqui agora, a gente queria saber de você estratégias pra gente promover uma relação mais saudável com as redes sociais. O que você acha que a gente pode fazer, evitar, ou até diminuir mesmo o uso, uma forma saudável que a gente pode ter? Primeira coisa que a gente precisa lembrar é que as redes sociais que nós temos, elas não são criadas para que a gente faça amiguinhos. Não. Aquilo são vitrines, aquilo são produtos para vender. Acho que a primeira coisa que a gente precisa disseminar e tomar consciência é de que aquilo não é um produto de altruísmo que alguém falou, que legal, vamos fazer as pessoas se encontrarem, serem felizes e tal. Não é. Aquilo ali é venda, o que aparece é para vender, o que aparece é para fazer com que você fique ali. Então aquilo é um produto. Só que a questão é que quem é consumido é você, né? Quando a gente não recebe para fazer aquilo, porque na verdade nós é que estamos sendo consumidos, nós é que somos o produto. De quem? Daqueles que estão querendo vender. Então, nós estamos falando de impulsionamentos, nós estamos falando de engajamentos, nós estamos falando exatamente disso, algoritmos. Então, a primeira coisa é a gente tomar consciência de que nós estamos utilizando alguma coisa que é de venda, que é propositado para gerar isso, e achando que isso é um relacionamento, e não é uma troca de valores. Uma outra coisa, de fato, é a gente ver o tempo. E aí, muitos smartphones já têm seu controlador de tempo, inclusive para cada aplicativo. Já sabemos que é de venda, já sabemos que aquilo é feito para voltar, as notificações não são ingênuas, elas são feitas para voltar, e saber quantas vezes a gente volta para aquilo é importante, tomar consciência, diminuir é importante. Então, tem gente que gasta no mínimo, tem gente que em média, né, gasta 5 horas por dia numa rede social, e não é ela que vende. Ora, se é ela que vende, ok, vou ficar 5 horas, né, meu trabalho. Então eu estou trabalhando, lembra? Saúde mental, mais trabalho, estou trabalhando. Agora, se são 5 horas de procrastinação, aí nós não estamos mais falando de saúde nem rede social. É importante começar a fazer um movimento para diminuir a frequência. O interessante, e aí eu gostaria de deixar registrado para todo mundo que está ouvindo a gente aqui, que é interessante como o telefone ele deixou de ter fio. Antes o fio nos prendia, né? E aí a gente não podia ficar muito tempo ali porque eu não vou ficar preso naquele aparelho. Hoje, os smartphones não têm fio, mas nós estamos mais presos do que quando ele tinha fio. Eu fui em um restaurante que tinha essa frase, quando o telefone antigamente tinha fio, a gente vivia muito mais. Sim, e não estávamos presos, né? Agora não tem... O que nos prende? Nos prende esse desejo fantasioso de completar aquilo que nós não somos, né? Principalmente através dos filtros. E uma outra questão sobre essa relação com o smartphone que tem que ser pensado é do tipo o seguinte, quem é que manda em quem? Quem é que chama quem? É você que chama o telefone e diz, vem cá que eu preciso de você? Ou é o telefone que chama, vem cá que eu preciso que você me veja? Quem que manda em quem? Se for a segunda opinião, tá na hora de começar uma forma de parar de usar tanto o telefone. Porque se a cada notificação, se a cada vez que ele vibra, se a cada vez que ele te chama, você precisa atender, você está mimando muito, não o telefone, você está mimando a imagem que você gostaria de ter. Agora, enquanto mima uma imagem, a gente mina quem nós somos, né? Só um trocadilho aqui lacaniano.
E como que você acha que as escolas e as instituições, elas podem abordar essa questão da saúde em relação a esse uso, né? Eu tô tendo uma ideia. Vou compartilhar aqui pela primeira mão para você e para quem tá nos ouvindo aqui. Eu tô com uma ideia assim, fabulosa. Primeiro, dá de presente para a família um cachepô escrito assim: para o telefone do seu filho. E aí todas as vezes que a pessoa for estudar, é para ficar em casa. Aí a pessoa tem que deixar o telefone em casa, porque é para guardar o telefone ali, né? E a outra é o seguinte, uma outra ideia que eu tive, é pedir aos pais que respondam um formulário do porquê que o filho tem que levar o telefone para a escola. Eu não digo faculdade, eu digo para a escola. Por quê? Qual é a justificativa? E aí tem algumas coisas assim que eu acho interessantíssimas, né? Do tipo assim, eu dou aula no ensino médio, que eu acho que é uma das nossas maiores preocupações, porque eles não têm muito esse sentido de se autorregular, né? Eles ainda não desenvolveram isso. Alguns na universidade ainda não, mas com o passar da idade isso vai aumentando essa forma de se autorregular. Eles não tendo isso vão precisar de uma ajuda nossa, né? Aí a justificativa que eu acredito que vai vir assim, porque já foi feito de forma verbal. Meu filho precisa, ou minha filha precisa levar porque tem alguém em casa passando mal. Aí a resposta vai ser, mas ele é o bombeiro? Ele é o médico? Ele vai sair da escola para buscar? Não, minha filha tem que levar para poder receber uma notícia ruim. Gente, notícia ruim se dá pelo telefone e na escola? Não, porque se alguém morrer, se alguém morrer, você vai ligar e falar assim, morreu, então vai passar o WhatsApp, fulano morreu. É isso? Não, supostamente você faria o quê? Iria na escola, buscaria o filho, chegaria em casa. Em casa, exatamente. Ou então, assim, a menos que alguém me diga que a pessoa ela tem que sair da escola, né? No caso a criança, tem que sair da escola, ela sair da escola, passar para comprar alguma coisa que vai ser usada no almoço. Se for uma justificativa nesse sentido, tudo bem. Se não for, eu não vejo sentido, né? Porque é perigoso, pode ligar para mim. Gente, ninguém na rua vai ter isso. Ninguém na escola vai ter isso, né? Então, não é disso que se trata, né? Se trata de uma preocupação que nós temos que ter, agora eu nem vou falar mais com vocês, tá? Eu vou falar lá porque isso pode gerar um corte também, tá? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente dá um telefone para o filho e permite ele levar para a escola é lembrar do seguinte: se você deu isso de presente, você consegue imaginar que você deu um presente que está atrapalhando diretamente o futuro do seu filho? Porque normalmente é isso, né? Vou dar um presente para essa pessoa se sentir melhor. Aí você vai lá dar o telefone. E isso é o que está atrapalhando ele a prestar atenção. Na sala, na aula, respeito, horário, divisão de tempo. Então, assim, pense bem no presente que você deu e naquilo que você está forçando a pessoa a usar. Porque se ela não sabe usar, alguém tem que parar. E qual que é o papel qual que é o papel todo mundo sabe, né? Mas explica pra gente qual que é o principal papel do psicólogo no apoio para as pessoas enfrentarem esses problemas de saúde mental. O papel principal do psicólogo é primeiro entender como que esta pessoa está fazendo essa relação com o telefone, porque não tem uma fórmula de relação única. Então isso pode ser uma forma de adicto. Então a pessoa se tornou viciada naquela tecnologia. Então, assim como é viciado em jogo, também pode ser viciado em rede social. Então, assim, um dos sintomas que a gente pode notar são as pessoas que stalkeiam, depois de um tempo ficam irritadas, desenvolvem uma irritabilidade porque não tem novidade. Nossa, eu já vi tudo, não tenho mais nada para ver, né? Não estou entendendo esse sorriso. Bem, alguém pode trazer meu cartão aqui, por favor? E aí essa irritabilidade aumenta na medida que aumenta o tédio também. Eu não sei mais o que eu vou fazer com esse vazio. Então, aquele vazio que o stalkear diminuía, agora que ele já começou a se tornar redundante, porque você não comprou nada, inclusive, né? Porque ficou em silêncio, enfim, aquele vazio começa a aparecer no real. E aí ele te cobra, opa. E agora, o que você vai fazer com isso que sobrou de você, né? Então, essa é uma relação de adicto. Temos as relações de borderline também, né? Que são pessoas que levam a rede social como como é o nome? Só brigam na rede social.
Hater? Haters, isso, tem comportamento de hater. Só faz relação se for de hater. Só, Criticar, pra falar mal. E aí a gente está falando de um transtorno de personalidade. Pode ser também uma questão de ansiedade. Então, essa volta, por exemplo, da rede, da Covid, né? Essa volta da Covid para o presencial, nós tivemos muitas crises de ansiedade por causa disso. Porque eu estava protegido por uma tela. Agora, não. Agora eu tenho todas essas pessoas para dar conta, todas essas relações. Agora as máscaras caem, né? Agora eu não sou mais quem eu idealizei na rede. Pronto. Agora elas vão ver quem eu sou. Tem aquele negócio da fobia social, né? E assim, essa fobia social tem alguma coisa do imaginário, da fantasia, né? Porque agora as pessoas vão me ver quem realmente eu sou. E aí, pronto. Alguns mundos não conseguem se sustentar com esse excesso de fantasia. Tem que sair daquela bolha ali, é difícil. Sim, da bolha da fantasia, da desejabilidade que aquela pessoa gostaria. Agora, com tantas pessoas, o que vai acontecer? Imensas fantasias. Bom, e pra finalizar essa conversa que a gente teve hoje, Diogo, você tem algum conselho, alguma mensagem que você gostaria de deixar, né, pros jovens que estão te assistindo nesse momento? Pra gente aqui. Pra gente também. Hoje, a mensagem, o recado que eu deixo é uma reflexão acerca da autorregulação, né? Quem que é o dono de quem? Você que é o dono do seu telefone ou o telefone que é seu dono? Você que é o dono das redes sociais ou a rede social que é o seu dono? E aí, só para a gente ser bastante profundo nessa reflexão, vamos nos lembrar das pessoas que têm essa busca da luz do telefone, né? Talvez você esteja precisando da luz do telefone porque falta luz dentro de você. Nossa, então, procure sua luz. Muito obrigado pelo convite, foi ótimo estar aqui com vocês. Obrigada. Quando for útil e necessário, não hesitem em me chamar, vai ser uma alegria estar com vocês. Não, nas redes sociais, inclusive, né? Nas redes sociais, mas você já viu que eu não sou muito simpático lá, né? Obrigada, Diogo, por ter aceitado o nosso convite, por ter se disponibilizado de vir aqui hoje. E é isso, a gente tá finalizando mais o Digital Pod. Até a próxima. Tchau.